Olha só, queria falar agora um pouquinho dos cartões corporativos. Que bom. O Sanches já anunciou. Augusto Werneck, você é um especialista em direito constitucional. O PSDB e o DEM entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para quebrar o sigilo sobre os gastos da Presidência da República com os cartões corporativos. Eu pergunto a você, se os gastos da Presidência são de segurança nacional, isso pode impedir a quebra do sigilo? Eu queria tratar do assunto assim, na sua inteireza, né? Em primeiro lugar, deixar claro que o cartão corporativo, como muitas outras coisas são exemplo disso, né? Traz para a realidade da administração pública um instrumento típico do mercado, dinheiro de plástico. Tá? Então, quando uma coisa dessa penetra na administração pública, ela tem que passar, vamos dizer assim, por um exame crítico para que a utilização desse dinheiro de plástico se dê nos limites da ética republicana. Claro. Então, esse é o problema do cartão corporativo, é só esse. Por exemplo, assusta, né? Não poder ter saque. Né? É evidente que não pode ter saque em dinheiro, porque você não está sacando do tesouro. Sim, mas você... Ninguém pode sacar do tesouro. Desde que as coletorias acabaram no início do século XX, que o servidor público não tem mais acesso direto a dinheiro. Você, por exemplo, que conhece bem o assunto, não apenas teoricamente, mas praticamente pelo exercício de Secretaria de Administração, sabe muito bem que já existe, e há centenas de anos no Brasil, a figura das despesas miúdas de pronto pagamento, em que os funcionários recebem recursos e prestam contas posteriormente. Eu lembrava de um caso formidável. O então capitão de fragata Joaquim Marques Lisboa, Tamandaré, quando foi buscar a princesa Teresa Cristina nas Duas Sicílias, parou no porto e comprou porcelana inglesa, né? Porque a louça de bordo não estava à altura da fidalguia, né, da futura imperatriz do Brasil. E foi alvo isso de uma sindicância, porque foi compra de material permanente, com despesa de adiantamento. É um problema clássico. É outro limite, né? Ou seja, não se pode comprar determinado tipo com essa verba. Eu concordo plenamente com você com relação à questão republicana, quer dizer, a questão daquilo que é de todos nós e que não pode ser tomado pessoalmente por qualquer indivíduo. Mas isso não pode ser argumento, não pode ser argumento para que se evite, por exemplo, que se use o cartão de crédito. Claro. Porque daqui a pouco nós não podemos usar a internet, não podemos fazer leilão eletrônico, não podemos usar a fibra ótica. Ou seja, o Estado não pode ser condenado à Idade Média. Não, mas ele tem que... só pode usar, como é bom que use. É bom que use. Melhor controle, porque você tem as faturas todas para conta. Mas o que eu acho é o seguinte, a hipocrisia, portanto, não terem tratado de questões tão óbvias. A minha questão não é essa. Que são os limites do cartão de crédito. Claro, eu acho que pior é o líder do governo tem limite. Reconhecer que o governo errou, mas ele não estava controlando. Werneck e Vilk, olha só, esta não é a questão. O que me estarrece é o fato de que, de repente, na agenda do Poder Legislativo, e mais ainda na pauta de todos os jornalistas brasileiros, a questão fundamental para o Brasil passou a ser o fato de que um determinado agente de segurança comprou um bichinho de pelúcia. E se isso é secreto ou se não é secreto? Ora, minha gente, convenhamos, a quem interessa o acordo entre a oposição e o governo? Olha só, imagine bem, o governo e a oposição resolvem fazer um acordo. Eles estão de acordo, minha gente. Pasmem, eles estão de acordo. Quer dizer, nenhum dos dois vai sair perdendo, nem o governo nem a oposição, porque eles estão de acordo, eles sabem exatamente quais são os instrumentos, são políticos experientes. Quem está perdendo nessa questão? Quem está sendo enganado nessa questão? Quem está deixando de discutir questões importantes, por exemplo, como a eficiência do poder público? É a população brasileira. Somos nós, são os telespectadores que estão interessados. Ah, não, bichinho de pelúcia, o outro comprou uma fantasia de Perrault, porque ele era um agente secreto no meio do carnaval. Uma tapioca. Isso não tem cabimento. Eu acho que é um caso aí, caricatura, né? Eles usam duas coisas muito interessantes na pontuação. Ele fala da ética republicana, exatamente, o uso do cartão com a ética, o respeito. Claro. E ele diz, usar o cartão é ótimo, perfeito, eu também gosto. Por quê? Porque tem o quê?
fatura. A minha fatura eu vejo, reconheço e eu pago, confere. O que acontece com o que está com o governo é que essa fatura nos pertence. Não é conferida. O nosso dinheiro é o tesouro, é o que ele diz, eu não posso sacar do tesouro. Olha, todos nós Entendeu? estamos de Isso é que está acordo. incomodando. Gente, não lembra que eu falei que era para falar uns caras? Mal criado. Todos nós estamos de acordo com isto. Agora, o problema é, todos nós estamos discutindo um tema que não é um tema, a meu ver, pelo menos, fundamental para a questão nacional. Por exemplo, o telespectador sabe muito bem o que aconteceu com todo o período da história do mensalão, em que passamos 1 ano e meio discutindo a história do mensalão para que depois isso não desse absolutamente e rigorosamente nada. O telespectador sabe muito bem que um presidente da República foi retirado do poder e depois o Supremo Tribunal Federal deu a ele todos os ganhos de causa em todas as questões, pelo menos é o que consta na mídia. Todos nós sabemos que um presidente do Senado foi apeado do poder, mas fez uma negociação para continuar sendo senador. Ou seja, ou ele tinha cometido algum ato ilegal e, portanto, não poderia ser senador, ou então fez-se um arranjo para que isso continuasse. Na verdade, essas são questões ilusórias que são discutidas dentro de uma classe política que é cada vez mais desgastada, cada vez menos respeitada e que a população já não acredita nela e que coloca a democracia, inclusive, em xeque. Esse é o, Então, o o que problema. a população quer saber do Congresso Nacional é sobre a eficiência dos governos, de todos os governos, sobre a eficiência do próprio Legislativo, sobre essa questão das medidas provisórias. É isto que importa. Mas, então, Sanches, você não alguém pode está sendo enganado Mas, e não são Sanches, eles. eu não gosto de moralismo nem nada disso, mas me impressiona ver cartão corporativo nesse nível que há na presidência da República. Claro. E me impressiona também, aí eu até me reporto até um pouco na sua área, né? Um comentário, um diálogo do Bobbio com o Perry Anderson, Sim. no qual o Perry Anderson fala do espanto de haver em todas as grandes democracias do mundo serviços secretos, aparelhos de tortura e resistência à democracia no seu estado mais puro, como é o caso de se entender que tem despesa secreta na presidência da República. Não existe despesa secreta na presidência da República, não pode existir despesa secreta na presidência da República. Questão, para mim, é uma questão Pode existir despesa de segurança do presidente, né? Que talvez seja secreta. Eu não, a não ser por respeito a vocês, eu não discutiria essa questão. Esta questão é um engodo, é uma armadilha do poder. Mas é uma recidiva do patrimonialismo brasileiro, querido. Esse é que é o grande problema. Em 76, 77, você se lembra que teve o problema das mordomias? Sim. Claro. O escândalo das mordomias introduziu, inclusive, a palavra mordomia. As mordomias são exatamente essas coisas que são compradas hoje com cartão corporativo. Nós não podíamos ter hoje a mesma prática. Não obrigatoriamente, é a claro. mesma coisa, é o mesmo conceito. O conceito que o Tesouro paga toda a sua dispensa, o Tesouro paga toda a sua taifa. É o nosso tamandaré comprando o aparelho de jantar da Imperatriz. É o nosso e ministro. Assim, é o nosso ministro que de ministério sai de um ministério e vai para o outro e cobra a transferência de municípios. Isso. Peguei esse gancho. Essa que é a questão. Não é a legislação, é o uso indevido dela e a falta de fiscalização. Claro. Quer dizer, você diz que é a favor da eficiência, eu também sou. Agora, o cartão é um instrumento de eficiência se for corretamente usado. Não pode ter milhares de cartões de crédito. Não pode ter dezenas de milhares de cartões de crédito como tem, né?